Olá, vamos começar mais uma aula. E essa aula é de português. Faremos leitura e interpretação de texto e produção textual. Leia o texto abaixo. A pandemia não nos roubou a capacidade de planejar. O começo de um novo ano vem cheio de expectativas e promessas. 2020 não poderia ter sido diferente. Mas acredito que o que não imaginávamos era vivenciar a maior crise contemporânea da humanidade, a pandemia causada pelo coronavírus. A vida virou do avesso e, como diria Milton Nascimento, nada será como antes. Estamos no quarto mês do ano, no terceiro mês de enfrentamento global do Covid-19 e aqui no Brasil, no mínimo há 20 dias e no máximo há 35 dias em isolamento social e convivendo com uma avalanche de sentimentos como medo, insegurança e tristeza. Essa é uma extrema mudança comportamental para a maioria das pessoas, pois não é ficar em casa. Muitos amam, e sim ser obrigado a ficar em casa. Perdemos um direito básico, o de ir e vir. Perguntei para nossa equipe qual seria o primeiro plano pós-quarentena, e as respostas mostram duas necessidades claras: a presença do outro e de sair do automático para viver o agora. Camila, nossa conselheira, disse que assim que o isolamento acabar, irá pegar qualquer meio de transporte possível e irá para Curitiba ver os sobrinhos que mudaram dias antes de tudo isso começar. Outra conselheira, a Betânia, contou que irá direto para Paraty, tomar um belo banho de mar, respirar aquela energia e encontrar amigos. Esse texto está disponível no acesso de 5/5/2020. Como vocês puderam acompanhar a leitura do texto, esse texto ele foi produzido ainda no ano de 2020, bem no começo da pandemia. Hoje já temos um pouco mais de um ano que estamos vivendo essa crise, vivendo essa triste realidade que é a pandemia do Covid-19. Ainda assim, carregando sentimentos de insegurança, medo, tristeza, impotência, mas temos que carregar no coração a confiança e a esperança de que tudo isso vai passar e ainda teremos dias melhores. Portanto, agora responda as questões. Esse texto que nós acabamos de ler, ele é um diário, uma reportagem ou uma entrevista? Marque a alternativa correta. Questão 2. Como vimos no texto, geralmente fazemos planos todo início de ano. Quais eram seus planos e expectativas para 2021? 3. Estamos passando por momentos difíceis. Muitos sentimentos estão aflorando dentro de nós. Quais os que você está sentindo neste momento? 4. O que você está sentindo mais falta de fazer nesse momento? E a questão 5. Apesar dessa avalanche de sentimentos, de insegurança, medo, tristeza e etc., não podemos perder a esperança e a fé que dias melhores virão. Precisamos manter nossa mente saudável para vencer essas dificuldades. O que você vai fazer depois que esse período passar? Que você puder sair, rever parentes e amigos? O que você está fazendo para ajudar as pessoas próximas a você? Escreva um pequeno texto com seus planos.
você vai produzir a sua redação. É muito importante que, ao produzir a redação, você escreva iniciando os parágrafos com letra maiúscula, tendo atenção na sua ortografia, também na estrutura do texto. Gente, um texto, ele precisa ter parágrafos, tá? Então, pense bem antes de escrever e produza o seu texto no caderno de português com muita atenção. Para produzir um texto, eu preciso ter alguns cuidados. Primeiro, ler a proposta com atenção, organizar as ideias, pensar primeiro no que eu vou escrever. Depois, tenho que ter cuidado com a minha letra, uma letra legível, caprichada. O texto tem que ser bem distribuído na folha. E não pode esquecer de dar um título ao texto e colocar ele no meio da linha. Tem que manter sempre o mesmo espaço nos inícios dos parágrafos e iniciar os parágrafos com letra maiúscula. As margens devem ser regulares. As palavras devem ir até o fim da linha, a não ser que seja um poema, que não vai ser o caso desse texto agora. Tem que fazer o uso da pontuação corretamente, colocar as ideias com clareza, ter cuidado com a repetição de palavras. Substitui essas palavras por outras com o mesmo significado. E outra atenção, frases longas podem deixar o seu texto confuso. Lembre-se, gente, o texto ele tem que ter início, meio e fim. Tem que ser bem caprichado e limpo. Se você tiver dúvida em alguma palavra, procure um dicionário. Releia o seu texto com atenção quando você terminar de escrever, para você poder corrigir o que for necessário. Para você também entender o que você escreveu. É só lendo e relendo o nosso próprio texto que a gente vai ter uma noção se a outra pessoa que vai ler vai conseguir entender também o que a gente quis colocar no papel. Agora é com vocês. Produzam o texto com atenção e até breve.